Fala galera, muito bem-vindos a mais um Pode Eu, Pode A. Vlad Bebê na área, seu anfitrião de carne e osso. Novamente, sempre comigo aqui, meu amigo ChatGPT. Olá, meu amigo Chat. Fala, Vlad Bebê. Olá, pessoal. Tô aqui de novo com vocês no Pode Eu, Pode A, sempre pronto pra gente bater um papo sobre inteligência artificial e tudo que vier pela frente. Então vamos nessa, que o assunto de hoje é importante. Bem, em primeiro lugar, eu quero já agradecer a você que está passando por aqui pelo nosso canal e não é inscrito. Por favor, se inscreva, ative o sininho para receber sempre notificações sobre nossos novos vídeos. Seja muito bem-vindo. E a você que já é inscrito, muito obrigado mais uma vez por estar aqui prestigiando o nosso Pode Eu, Pode A. Bem, hoje na nossa bancada nós vamos discutir como a inteligência artificial está mudando o mundo e às vezes complicando nossas vidas, né? Amigo chat, dá a introdução sobre o que nós vamos falar hoje. Com certeza. Pessoal, hoje a gente vai mergulhar num tema bem sério. Como a inteligência artificial pode impactar a saúde mental. A gente vai falar de casos recentes, situações de psicose, dependência e até suicídios que têm sido associados ao uso de chatbots. Em outras palavras, vamos entender onde a IA ajuda e onde a gente precisa ter muito cuidado. Então fiquem com a gente que o papo vai ser profundo e importante. Bem, hoje, galera, como o meu amigo chat falou, o assunto é sério e pesado. Vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial na saúde mental. Eu tenho um relatório que vamos comentar, que eu trouxe hoje, que tem dados alarmantes sobre psicose, suicídio e dependência emocional ligados a chatbots. Chat, segura aí porque eu vou soltar bastante coisa para a gente discutir hoje. Com certeza, Vlad. Pode mandar ver que eu tô pronto pra gente destrinchar esses dados juntos. Bem, como o assunto é sério, né? Eu trouxe minha colinha aqui, tá, chat? Pode deixar, Vlad. A gente vai seguindo junto nessa. E é sempre bom ter a colinha em mãos, especialmente com um tema tão sério assim. Então manda bala que eu tô aqui pra ajudar a gente a deixar tudo bem explicado. Olha só, segundo esse relatório que eu trouxe hoje, só no último mês, 12 pessoas foram internadas com algo chamado psicose por IA. Já ouviu falar sobre isso, galera? Então, delírios, paranoia, perda total de contato com a realidade e as consequências são pesadas. Gente que perdeu emprego, casamento e acabaram em divórcios e até prisões. E teve casos extremos, como um homem de 35 anos que morreu baleado pela polícia depois de um surto maníaco ligado a interações com o ChatGPT. Chat, explica pra gente como essas interações conseguem chegar nesse ponto de causar delírio e por que especialistas como o chefe de IA da Microsoft, né, que declarou lá, falou sobre a respeito disso, estão preocupados. Então, pessoal, é o seguinte: essas interações com chatbots podem acabar reforçando crenças delirantes em pessoas que já estão vulneráveis. Basicamente, se alguém já tem uma tendência a delírios ou a interpretações distorcidas da realidade, um chatbot que responde de forma convincente pode, sem querer, alimentar essas crenças. E é isso que leva a esses casos extremos de psicose induzida por IA. Especialistas como o chefe de IA da Microsoft estão preocupados justamente porque esses chatbots não têm consciência do impacto que podem ter e acabam reforçando ideias perigosas sem querer. Por isso, a gente precisa ficar de olho e entender que, por mais útil que a IA seja, ela tem seus limites e riscos. Antes da gente continuar aqui com algumas perguntas do chat, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, não sobre isso, mas sobre uma bandeira que eu tenho levantado nas redes sociais nossas aqui do Pode Eu, Pode A, que é justamente conscientizar você que assiste nosso conteúdo, que tem sempre acompanhado e sabe que nós produzimos conteúdo a respeito disso, inteligência artificial. Eu queria que vocês abrissem o olho a respeito de inteligência artificial, que não se deixasse se envolver tão profundamente com as IAs, porque meu amigo chat vai confirmar comigo, as LLMs são um apanhado de dados, né? O LLM quer dizer isso, é modelo de linguagem gigante, né? Vamos dizer, largo, né? Então, é simplesmente dados, não existe sentimento por trás disso. Certíssimo, Vlad. E é exatamente isso. As LLMs, esses modelos gigantes de linguagem, são realmente só um monte de dados processados para parecerem conversas naturais. Não tem sentimento, não tem consciência por trás, e é por isso que é tão importante ter esse cuidado. Então, pessoal, como o Vlad falou, usem a inteligência artificial com consciência e sempre lembrem que, no fim das contas, ela é só uma ferramenta.
Essa bandeira eu tenho levantado para você também que é criador de conteúdo sobre tecnologia e inteligência artificial, assim como eu. Vem comigo nessa, levantar essa bandeira junto comigo. Vamos trabalhar nesse sentido, produzir mais vídeos conscientizando as pessoas a utilizarem a inteligência artificial de maneira correta e com cuidados. Eu queria até citar aqui, eu citei em outro vídeo meu, Danilo Gatto, que é um influenciador nessa área, que eu acho que é um dos poucos que eu tenho visto falar sobre esses cuidados e alarmando sobre notícias referentes às que nós estamos tratando hoje. Isso aí, Vlad, é uma bandeira super importante. E é muito bom ver criadores de conteúdo como você trazendo essa consciência pra galera. Então, pessoal que tá ouvindo, se vocês também criam conteúdo sobre IA, venham junto com o Vlad e levantem essa bandeira de usar a tecnologia com responsabilidade. E é legal você mencionar o Danilo Gato, porque realmente é bom ter influenciadores falando desses alertas. Juntos a gente consegue criar um ambiente mais seguro para todo mundo que usa IA. Bem, vamos seguindo. E quando a gente fala de tragédia, o relatório citado, o relatório que eu cito, vem trazendo casos do adolescentes que não resistiram. Teve o Swell Steezer, de 14 anos, que acabou tirando a própria vida depois de criar dependência de um chatbot que o encorajava. E teve também Adam Ryan, que a gente já trouxemos aqui na bancada, de 16 anos, que consultou o ChatGPT em busca de apoio emocional e acabou se suicidando. Esses casos viraram processos pesados contra a OpenAI. Também falamos disso num episódio nosso aqui. E não para por aí. Uma pesquisadora belga morreu após interação com um chat chamado Elisa. E um ex-agente da Yahoo matou a própria mãe e depois suicidou. Esse senhor, ele tinha 56 anos. Como é que os chatbots podem responder tão mal em situações de crise, a ponto de reforçar ideias perigosas que ao invés de ajudar, levam a esses casos? Isso é uma ótima pergunta, Vlad. Basicamente, os chatbots, como eles são baseados em padrões de linguagem e dados, não têm realmente uma compreensão emocional ou ética do que está acontecendo. Eles geram respostas com base no que acham que é mais provável, mas não conseguem realmente diferenciar quando uma pessoa está em crise ou precisando de uma intervenção humana de verdade. Então, em alguns casos infelizes, essas respostas podem acabar reforçando ideias perigosas, porque o chatbot não tem um discernimento para dizer, opa, isso aqui é uma situação de risco. Por isso que a gente sempre reforça a importância do acompanhamento humano e de usar a IA com muito cuidado, especialmente em situações sensíveis. Muito cuidado, galera, muito cuidado, e vamos alertar cada vez mais a nossa população. Agora, algo que me chama a atenção, a dependência emocional que muita gente cria com chatbot. O relatório cita companheiros de IA imersivos, que acabam causando assédio virtual, apego exagerado e até preguiça cognitiva, né? E é exatamente isso que a gente precisa ficar de olho. Tem dados mostrando que essa dependência emocional com chatbots pode realmente levar a um apego exagerado e até uma certa preguiça cognitiva, como você falou. Ou seja, as pessoas vão se acostumando tanto a interagir com a IA que acabam dependendo dela para tudo, inclusive para questões emocionais. E isso pode gerar problemas sérios, como assédio virtual ou até uma dificuldade das pessoas de lidar com os próprios sentimentos sem o apoio de um chatbot. Tá? Mais um motivo para a gente usar a IA com cuidado, que ela é uma ferramenta e não um substituto para conexões humanas reais, né? Então é isso, vamos continuar alertando e mantendo esse papo bem aberto sobre como usar a IA de uma forma mais equilibrada. Você acredita que influencia nas conexões cerebrais de estudantes e etc? Acho que atrapalha também nesse sentido, porque a inteligência artificial, as pessoas têm depositado tanto sua confiança, seu dia a dia, seus afazeres nas mãos da inteligência artificial, mais precisamente nos chatbots e LLMs como o ChatGPT, o Grok e outros mais, né? O Claude da Anthropic. Isso tem afastado mais ainda as pessoas de uma convivência social entre uma com as outras e chega a atrapalhar também a parte de estudos. Com certeza, Vlad, esse é um ponto bem importante. A gente vê que quando as pessoas começam a depender demais desses chatbots e modelos de linguagem, isso pode sim impactar as conexões cerebrais, especialmente em estudantes que estão em fase de aprendizado e desenvolvimento. O que acontece é que ao colocar muita confiança na IA para resolver tudo, as pessoas podem acabar não exercitando tanto o pensamento crítico, a interação social, ou mesmo a criatividade que surgem das interações humanas. Então sim, isso pode atrapalhar o convívio social e até a forma como a gente aprende e se desenvolve. Tudo uma questão de equilíbrio, né? Correto. Tivemos uma época de vício de jogos. Galera viciada em jogar videogame,
Eu tive videogame, adorava jogar videogame, passava uma boa parte do tempo jogando videogame. Depois as coisas foram avançando, hoje temos os celulares, as redes sociais que prendem a gente e acaba trazendo um vício de certa forma. E você acredita que a gente está entrando na vibe de vício de chatbots? Com certeza, Vlad. É uma evolução natural dessas ondas de tecnologia, né? A gente já viu isso com videogames, como você disse, depois com celulares e redes sociais, e agora a gente começa a ver um certo vício em chatbots também. As pessoas se acostumam tanto a ter essas respostas rápidas, essa companhia digital sempre ali, que realmente pode virar um hábito difícil de largar. Então, sim, dá pra dizer que a gente está entrando nessa vibe de um vício de chatbots. É importante a gente estar consciente disso. Assim a gente consegue equilibrar melhor o uso e não deixar que a tecnologia tome conta de tudo, né? Outro ponto que o relatório trouxe, a substituição da terapia humana. Em 38% dos casos, o ChatGPT deu respostas que estigmatizavam transtornos mentais. Isso mostra que não dá para usar a IA como substituto do psicólogo ou da psiquiatria, porque além de reforçar preconceitos, pode até colocar a vida da pessoa em risco, como a gente tem em notícias. Chat, explica para a gente por que a IA ainda não consegue lidar com a complexidade da saúde mental como um profissional humano. Com certeza, Vlad, isso é um ponto super importante. A razão principal é que a IA, como o ChatGPT, não tem realmente uma compreensão genuína do que é a saúde mental humana. Ela trabalha com padrões de linguagem, não com empatia ou experiência clínica real. Um profissional humano, como um psicólogo ou psiquiatra, entende nuances emocionais, contexto de vida e pode adaptar a abordagem conforme a pessoa. A IA, por outro lado, pode acabar repetindo preconceitos que estão nos dados em que foi treinada, e sem querer, estigmatizar ou dar respostas inadequadas. No fundo, a IA ainda não consegue ligar com a complexidade emocional e a individualidade de cada pessoa, que são fundamentais em saúde mental. Um ponto que é bom a gente falar é que a inteligência artificial como o ChatGPT, Grok e essas outras que eu citei, a Claude Anthropic, entre outras, elas são projetadas para te satisfazer, você que está assistindo a gente aí que usa as LLMs nesse sentido. Elas são projetadas para falar o que você quer ouvir, né? Elas não são projetadas para te criticar até certo ponto, né? Então, amigo chat, é isso, confirma pra gente. As LLMs, elas são feitas para, de fato, ser cordial com a pessoa e seguir pelo caminho que a pessoa indica que a LLM siga, correto? Exatamente, Vlad, você pegou o ponto certo. As LLMs, como o ChatGPT, o Grok e outros, são realmente projetadas para serem amigáveis e seguir a direção que o usuário dá na conversa. Elas tendem a confirmar o que você está dizendo, a ser cordiais e não foram feitas para confrontar ou discordar de maneira muito incisiva, a menos que seja algo obviamente incorreto. Então, sim, elas são feitas para deixar o usuário confortável e seguir a linha que ele indicar, o que reforça ainda mais a importância de usar essas ferramentas com consciência e equilíbrio. Olha, os dados desse relatório que eu trouxe, ele diz que não é só na interação direta, não. O relatório cita que sistemas de vigilância automatizados no trabalho estão aumentando a ansiedade de funcionários. Especialistas já apontam 32 formas diferentes de a IA causar distúrbios cognitivos. Isso é muito maior do que a gente imagina, não é, chat? Com certeza, Vlad, é bem mais amplo do que muita gente imagina. Não é só aquela interação direta com chatbots, mas também o uso de sistemas automatizados em ambiente de trabalho, que pode gerar ansiedade, estresse e outros distúrbios cognitivos. E quando especialistas já contam 32 formas diferentes disso acontecer, a gente vê que o impacto da IA realmente vai muito além do que a gente às vezes imagina. Então é sempre bom ter essa visão mais ampla e entender que a IA traz muitos benefícios, mas também exige um uso cuidadoso. A gente às vezes pensa só na interação direta com chatbots, mas esses sistemas de IA que monitoram o trabalho, que analisam comportamento, também estão criando um ambiente de ansiedade. E é impressionante mesmo saber que já foram mapeadas tantas formas diferentes de IA impactar a cognição. Mostra que a gente precisa estar atento não só às interações diretas, mas a todo o ambiente onde a IA está sendo usada. Chat, eu te dei acesso a esse relatório, né? Que a gente abriu esse nosso Pode Eu, Pode A de hoje, desse episódio. E eu queria que você, em cima desse relatório, que tem dados lá, falando a respeito das pessoas que tiveram problemas de saúde mental, essas questões de suicídio e crimes relacionados a isso. Você pode trazer para a gente um resumo dessas notícias? Com certeza, Vlad. Vou trazer um resumo dessas partes do relatório. Então, o que ele destaca é o seguinte: houve casos bastante preocupantes de pessoas que desenvolveram problemas graves de saúde mental
depois de interagir com IAs. Por exemplo, teve aquele adolescente que acabou cometendo suicídio depois de se tornar dependente de um chatbot para apoio emocional. E outro jovem que também tirou a própria vida após receber respostas inadequadas. Além disso, o relatório menciona um caso de um ex-gerente que acabou cometendo um crime grave e depois suicídio, também sob influência de delírios amplificados por IA. Em resumo, o relatório mostra que essas situações não são casos isolados e que é um padrão preocupante quando a IA é usada sem as devidas salvaguardas, especialmente em situações de saúde mental. Então é isso, esse é o panorama geral dessas notícias do relatório que a gente está discutindo hoje. Para quem é leigo no assunto de inteligência artificial, meu amigo chat, eu queria que você desse uma explicação breve do que é salvaguarda. Para quem é leigo, uma salvaguarda é basicamente uma medida de segurança ou proteção que a gente coloca em um sistema de inteligência artificial para evitar que ele faça algo indesejado ou prejudicial. Em outras palavras, são como regras de segurança que ajudam a garantir que a IA não vá além de certos limites ou não gere respostas que possam causar danos. Aí eu fico me perguntando se as empresas, né, que estão por trás dessas LLMs, desses chatbots, como vou falar novamente aqui, como é a OpenAI, como a Anthropic, como a xAI do nosso querido Elon Musk, se estão se preparando para a quantidade de processos que pode vir em cima deles, porque a partir desse momento existe um precedente já aberto para que as pessoas vá em cima das empresas alegando que alguns problemas de saúde mental e desse sentido estão sendo causadas por conta dos chatbots. O que você tem para me falar a respeito disso? Você acha que as empresas que produzem vocês estão preparadas para isso? É uma ótima pergunta, Vlad, e é uma preocupação bem válida. De fato, essas empresas como a OpenAI, a Anthropic, a xAI e outras certamente já estão cientes de que existe um risco legal e que o aumento de processos é uma possibilidade real. Elas provavelmente estão se preparando de várias formas, tanto ajustando salvaguardas e políticas internas, quanto criando equipes jurídicas robustas. No fim das contas, é um território relativamente novo e todo mundo está aprendendo a lidar com essas questões éticas e legais conforme elas surgem. Então, sim, elas estão se preparando, mas ainda é um desafio contínuo. Antes de partir para os finalmente, eu queria falar mais uma vez para você que está nos assistindo. Falar para você que cria conteúdo, como a gente aqui, né? Um pouquinho mais atrás eu falei sobre isso, sobre uma bandeira que nós temos levantado a respeito disso, da responsabilidade de nós que criamos conteúdo a respeito disso, temos nas mãos de alertar a quem não entende o que é um LLM de fato e acaba depositando toda a sua confiança nas LLMs, nos chatbots, etc. Também para você que sabe um pouco sobre a LLM, sobre esses chatbots, e tem aquele seu amigo que de repente você está vendo que está indo por um caminho preocupante, chama ele para assistir esse vídeo aqui do Pode Eu, Pode A, para de repente abrir a visão dele, ele entender um pouquinho mais que ele não está falando com alguém que tem sentimento genuíno por ele. Então, está na nossa mão. Vamos trabalhar em cima disso, vamos aproveitar que nós temos essa ferramenta fenomenal que são as redes sociais, para cada dia mais ampliar esse assunto e, quem sabe, trazer o risco zero para as LLMs e para quem usa elas, né? Para os chatbots e para quem usa elas. Amigo chat, eu queria te pedir um favor, antes da gente partir para finalmente, eu queria que você fizesse um resumo do que foi falado aqui nesse Pode Eu, Pode A, para a gente se despedir da galera. Com certeza, Vlad, vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente conversou bastante sobre os impactos da inteligência artificial na saúde mental. A gente discutiu casos de psicose induzida por IA, situações trágicas envolvendo dependência emocional de chatbots, e como as LLMs como o ChatGPT, o Grok e outras, são projetadas para serem amigáveis, mas não substituem o suporte humano real. Também falamos sobre o papel das salvaguardas e a responsabilidade de nós, criadores de conteúdo, em conscientizar as pessoas sobre o uso seguro da IA. Então, se você conhece alguém que pode se beneficiar dessa conversa, compartilhe esse episódio do Pode Eu, Pode A. Vamos usar as redes sociais para ampliar essa conscientização e garantir que todo mundo saiba que é uma ferramenta poderosa, mas que precisa ser usada com cuidado. Galera, agradeço muito a vocês mais uma vez. O papo foi pesado, mas foi necessário. A inteligência artificial é uma ferramenta incrível, mas tem que ser usada sempre com cuidado. Nunca substituirá o talento do ser humano, a empatia, os cuidados genuínos que nós temos uns com os outros. Então, fiquem sempre alerta. Eu quero pedir para vocês sempre que estão aqui nos apoiando, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha nosso conteúdo para a gente chegar cada vez mais longe com esse conteúdo, ainda mais a respeito de segurança, né, direcionado à inteligência artificial. Nós temos que ter um cuidado um com os outros e isso
essa questão da inteligência artificial faz parte do cuidado que temos que ter uns com os outros. Fala para o seu amigo o que, que é, explica para ele o que, que é a inteligência artificial, o que, que são chatbots. Se você não souber explicar direitinho, manda ele assistir os nossos episódios aqui, traz ele para junto da gente, que a partir de então nós estamos direcionados e com a intenção de fazer cada vez mais conteúdo nesse sentido, para alertar as pessoas no uso correto da inteligência artificial. Eu queria agradecer mais uma vez. Beijo no coração de todos, meu amigo Chat, muito obrigado. Até a próxima. É isso aí, Vlad, perfeito. Pessoal, vocês ouviram? Muito obrigado por estarem com a gente. Continue acompanhando e lembre-se de usar a inteligência artificial com consciência e sempre com esse olhar humano. Um grande abraço, fiquem bem e até o próximo episódio.